Olá pessoal, estamos indo para a última aula. Pessoal, eu escolhi um tema para vocês que eu considero muito importante para a vida profissional, tá? Que vocês vão ter lá em breve. Não vai valer nota, mas eu considero muito importante. Peço que vocês ao fim do vídeo respondam o questionário que eu vou deixar e avisem os amigos, os colegas de vocês, né, sobre a aula que eu deixei aqui para eles assistirem também. Legal? Então, gente, é sobre segurança de Wi-Fi, tá? Wi-Fi de uma forma geral, não só segurança, tá? É... Bom, a primeira segurança que surgiu foi o RAID, era chamado de RAID SSID, que nada mais é do que só pegar e omitir o nome da rede, né? Então a rede ficava invisível. Mas se você perguntasse para alguém qual era o nome da rede, você ia lá e entrava, tá bom? Não tinha senha nenhuma nisso, tá? Então, tá certo que o Wi-Fi é uma coisa relativamente recente na área da informática, né? Mas até, até o ano de 1997, que quando finalmente surge uma forma de se proteger, tá? Da, da rede, não tinha outra forma, tá? Então, em 1997 surge a forma de proteção chamada WEP, tá bom? WEP. O que era isso? Você colocava no app, né? Você colocava algumas chaves, números, tá? Uns números. Por exemplo, você ligava 6 chaves e você dava uns números para essas chaves aí, tá? É, E aí essa era a proteção. E aí você tinha que repetir esse número no dispositivo que você ia acessar, usar para acessar um notebook, um microcomputador e tal, né? Lembrando nessa época não existia smartphone, então nem vou falar sobre isso nesse momento. Tá, era mais ou menos assim. Tá? Não tinha escalabilidade, né? Então era aqueles números fixos lá. Não tinha como você deixar a senha mais forte ou mais fraca, tá bom? E era feita também uma filtragem. Isso é o ponto mais forte, vamos assim, do, do app, era fazer uma filtragem por MAC. A gente já estudou o que é MAC aqui, né? Só que você podia simular o MAC, né? É possível isso e invadir a rede também. Né? Você tinha então aí a senha, o filtro do MAC, a senha que era facilmente quebrada, tá? Essa app que não era uma criptografia muito forte. Aí você conseguia o número de algum MAC aí que estava acessando lá e simulava isso, tá? É o que é chamado de spoof. Spoof, acho que é assim que se escreve. E depois, tá, finalmente, então, aparece em 2003 a forma WPA de criptografia. Bom, então tinha uma melhor encriptação e aí você passa a usar uma senha que não é um monte de códigos, tá? Mas não é assim tão forte nessa época. Aí, apenas um ano depois, né, em 2004, aí vem o WPA2. Por quê, né? Na verdade, uma coisa é a continuação da outra, tá? Aqui o app, WPA, WPA2. O WPA2, ele já faz uma criptografia mais forte, tá? Ele acaba usando um sistema de criptografia que chama IAS, tá? Que é bem mais forte que a criptografia que era usada aqui no WPA1, tá bom? E surge também aqui uma coisa que se chama Dynamic Keys, ou chaves dinâmicas, né? Deixa eu pôr em português mesmo, chaves dinâmicas, que também ajuda melhor a proteger o sistema aqui, a rede, né? Aí, olha só, por último, tá? A gente ficou usando, aliás, eu, por exemplo, acho que eu estou usando isso, né, o WPA2 até hoje, porque só em 2019, ou seja, 15 anos depois, é que vem surgir então o WPA,
3, tá bom? Que aí permite uma encriptação mais forte, tá? Chaves maiores. O que é chave? A chave é a senha que você põe. Por exemplo, se você colocar a chave, sei lá, CEPROCAMP, né? Uma chave pequenininha. Agora, se você colocar uma chave, sei lá, de 50 letras, números, caracteres, uma chave, você cria uma chave muito forte, né? O WPA3 está permitindo você colocar uma chave mais longa. E ele também, além de permitir chaves mais longas, tá? Ele também resolve melhor ataques de convidados, tá? Que costuma acontecer muito para você conseguir derrubar o Wi-Fi. Tá bom? Ele responde melhor. Eu, para falar a verdade, não conheço ainda nenhum lugar que usa WPA3, tá bom? Que em caso não usa, que é WPA2, que é o mais antigo mesmo. Mas é uma coisa, claro, que chegou e veio para ficar, né? Porque ele realmente é mais forte, tá bom? Então, gente, essa é a primeira parte que eu queria conversar com vocês. Tá? Agora eu vou passar então para a segunda parte, tá bom? Então, gente, vou falar um pouco sobre a estrutura do Wi-Fi agora, tá? Vamos começar para pequenos escritórios. Ou casa, né? Ou a casa nossa. Se você tem um Wi-Fi na sua casa, muito provavelmente você está usando esse sistema aqui, que é bem simples, né? Você pega um roteador, tá? E junta o roteador. Aliás, o roteador já é um mini switch, caso você precise ligar um computador direto nele, né? Ele é um Wi-Fi e ele é também um firewall, tá? Você sabe esses roteadorzinhos de casa, por mais bobinho que ele seja, pequenininho, pode parecer que não, mas ele é um firewall muito, muito forte, tá? Muito poderoso. É difícil, se você tem um roteador na sua casa, dificilmente alguém vai conseguir invadir a sua casa, tá? Dificilmente. Sua casa, que eu digo, o sistema da internet da sua casa, não um ladrão entrar na sua casa, aí não tem nada a ver, né? Para escritórios médios, médios, escrevendo letra fria, que eu estou sendo meio rápido aqui, que é mais ou menos como funciona o CEPROCAMP, tá? Não sei se vocês lembram como era a estrutura física, lá sempre foi só um mês de aula, mas não sei se vocês lembram como é que era lá, funciona mais ou menos nesse esquema, tá? Então você tem lá o roteador que fica lá no CPD, né? Tem um roteador e ele é ligado em vários access points, tá? Vários access points. Aí por isso que você consegue ter Wi-Fi no seu campo inteiro. Esses access points, gente, eles são autônomos, tá? Sempre no lugar errado. Autônomos. Por que autônomos? Porque eles têm iOS, eles têm um sistema operacional. Nem vou pôr iOS, vou pôr OS só. Eles têm um sistema operacional embutido neles aqui dentro, tá? Que é esse desenho aqui, ó. Esse aqui é um desenho de um access point autônomo, tá? Tem access point, tem antena, assim, tem outros que não tem, não, tá? Isso é de menos. E eles são autônomos. Com o fato de eles serem autônomos, eles fazem o roaming autônomo também. O que é o roaming? Roaming é assim, você está acessando usando um access point. Aí você começa a andar pelo CEPROCAMP, não vai cair a conexão para ligar no outro access point. Não, ele consegue fazer isso automaticamente, tá bom? É assim mais ou menos então que funciona os escritórios médios. Claro, você pode variar muito, né? Se você quiser deixar um escritório médio como um escritório pequeno, pode. Você tem um pouquinho de problema, né?
você quiser gastar uma nota gigantesca no escritório médio, mas instalando um sistema de um escritório grande, também pode, você vai gastar dinheiro à toa, né? Então, é que a gente está falando assim, coisas que cabem dentro do bom senso na hora que vocês forem, se vocês forem, é claro, né, trabalhar com uma estrutura de redes, tá bom? Aí na vida profissional de vocês, tá? A gente também então tem os escritórios grandes, eu nem vou chamar de escritórios grandes, eu vou chamar de sistemas de companhias. Sistemas de companhias, tá? Que aí já é um pouco diferente. Aí você tem um Wireless LAN Controller, que a gente vai abreviar para WLC, que é esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho aqui é um WLC. Nessas companhias, você põe esse WLC e você coloca um monte de access point espalhado pela empresa, tá? É um monte mesmo. E aí, esses access points que você espalha por aí, eles não são autônomos, né? Eles são chamados de lightweight, quer dizer, peso leve, tá? Lightweight, assim traduzindo do português, mas não sei se existe essa tradução nesse caso. Acho que é assim que se escreve isso, lightweight, tá? Porque eles são sem sistema operacional, tá? Sem sistema operacional. Qual que é a vantagem, né, de você não usar o sistema operacional? Usar Access Point sem sistema operacional? É porque você paga a licença do sistema operacional só para o WLC. Os Access Point não tem licença, eles ficam mais baratos, tá? Como você usa pouco Access Point aqui, ó, nos escritórios médios, então você pode, aí é mais fácil você usar, não ter esse WLC, né, usar só o roteador ligado direto no Access Point. Agora aqui não, nas grandes companhias, você paga só uma licença, é um pouquinho mais caro, né? Mais uma vez só aqui para o WLC, e aqui você usa tudo APs, Access Points, sem, é, sem sistema operacional. Tá bom? E por último, quando você tem companhias gigantes, vamos assim dizer, mas quando falo gigantes, são multinacionais mesmo, sabe? Tem base aqui no Brasil, em 10 estados dos Estados Unidos, Europa, África, Japão, coisas do China, né? Coisas do tipo. O que, que você geralmente faz? Então, você escolhe uma sede, né, uma base da empresa, para ter um WLC, tá? Um WLC. Mas não um aparelhinho simples assim, um WLC grandão, tipo um computador de hack mesmo, tá? E aí, cada sítio ou site, como você queira falar, né? Aqui são sítios em cidades diferentes, tá? Então elas são ligados aqui nesse WLC que você controla de um único ponto. Então, por exemplo, entrou faz de conta que a empresa seja brasileira e ela abriu uma filial no Japão, por exemplo. Japão, Brasil. Normalmente é o contrário, né? Mas tudo bem. Então você entrou um funcionário novo aqui no Japão, né? Você do Brasil é que vai dar o acesso para essa pessoa aqui do Japão. Vai ser todas as configurações da rede aqui no Japão, tá? Ou eu também falei numa outra aula aqui com vocês lá atrás, mas era aula que não valia nota ainda, tá bom? Eu falei o seguinte, que ao invés de você fazer um controle aqui, você também pode usar o Merak. Eu não lembro agora exatamente qual aula que foi, que é um K, tá? Merak. O Merak, gente, você conecta esses sítios no Merak, que é um servidor pago que pertence a Cisco, tá? Opa. Merak.
você pega e paga o Mirac a parte, e aí você consegue, qualquer uma das filiais suas lá, fazer o controle do Wi-Fi da sua região, tá? Do seu sítio lá, tá bom? Então, esse aqui é mais ou menos como funciona o esquema de estrutura de Wi-Fi de empresas, né? Pequenas, médias, grandes e gigantes, tá bom? Bom, espero que tenham entendido. Claro, fiquem à vontade, caso vocês queiram fazer uma pergunta, mandar para mim aqui, eu vou responder de boa, tá legal? Não tenham medo. Bom, continuando, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre como montar uma estrutura de Wi-Fi legal, para dar um roaming legal, tá bom? Bom, primeiro de tudo, eu queria falar para vocês o seguinte: como é que funciona o Access Point, né? Funciona do jeito mais óbvio possível, né? Você tem o Access Point aqui, né? Às vezes ele é redondo, às vezes ele é quadrado, e ele solta o sinal dele para todos os sentidos, todos os lados, tá bom? Então ele forma um limite onde você consegue alcançar aqui, tá bom? Você forma um limite. Aí você tem dois tipos, você tem access point, tá? De dois tipos de frequência, tá? Tem o de 2, deixa eu fazer aqui embaixo mais fácil, 2,4 ou 2.4 GHz de frequência, tá? E o de 5 GHz de frequência, tá? Não sei porque faz isso, Bom, o de 2, aí eu vou mais ou menos falar para vocês aqui a vantagem e desvantagem, tá? O de 2.4, tá? Ele tem até 14 canais, uma quantidade menor, tá? Porque o de 5 GHz tem bem mais quantidade de canais, tá bom? Só que desses canais, só 3, aqui 3 sem overlap. Eu vou explicar sobre overlap. Enquanto que o de 5 GHz te permite até 24 canais sem overlap. Bom, o de 2.4 GB ele tem um alcance aí de um raio, tá? De 90 metros. Então é um raio grande, tá bom? O de 5 GHz, mais ou menos isso, tá, gente? Depende muito. Olha, se na prática, se você está colocando seu access point num prédio de tijolo antigo, grosso, né? Claro que não vai chegar nem perto de 90 metros, seria menos que 20 metros no máximo, né? Isso aqui vale só quando é um campo aberto. Escritórios que são aqueles escritórios grandões, né? Cada cidade tem sua baia lá, aí pode até chegar a 90 metros, né? Não. E o de 5 GHz, tá? Ele tem um alcance aí de mais ou menos 27 metros, tá vendo? Então é bem menor. Daqui você tem bem mais canais, mas o alcance é menor. Então aí na hora de você fazer o projeto, tá? Do Wi-Fi lá do lugar, aí você tem que pesar o que vai ser mais vantajoso para o outro. Né? Maior alcance e menos canais ou menor alcance e mais canais? Aí tem que ir pensando, tá bom? Aqui eu coloquei esse desenho só para ilustrar para vocês o que é esse tal de overlap. Tá? Então olha só os canais. No caso daqui de 2.4 GHz, tá? Começa em 2.4, chama 2.4 para dizer, começa em 2.4 e vai até 2.5 aqui, um pouquinho mais de 2.5. Tá bom? Olha só, o canal 1, tá vendo? 1, o 6 e o 11 eles não se coincidem, né? Agora, por exemplo, se eu pegar o canal 1 e o canal 3, que é esse daqui, ó, esse aqui é o 3, tá? Se você prestar atenção, olha só, fica uma região de sombra aqui, tá? Então, olha só, se você queria pegar um AP
que é o access point, né? De canal 1 e colocar do lado dele aqui um AP de canal 3, essa região aqui não vai pegar Wi-Fi, tá? Não vai pegar Wi-Fi. Então o que acontece? Você tem que basicamente combinar todos os seus access points, né, se tiver vários, para eles estarem sempre 1, 6 ou 11, tá? Que é essa figura aqui, ó, aqui não tem problema, tá vendo? Ó, 1, 6, 11, não tem problema, porque seu dispositivo pode pegar tanto no 1 como no 11 aqui, ó, 1 ou 11, 6 ou 1, aí não tem problema, tá bom? Então, por isso que é importante saber usar os sinais e saber, então, ó, aqui são no 2.4 GHz, são 3 sem overlap, aqui no 5 já são 24 sem overlap. Tá legal? Bom, para finalizar, eu só queria então falar um pouco sobre os padrões de Wi-Fi, tá? E velocidade e a frequência de cada um deles, tá bom? Vou criar um aqui. Não. Então vamos lá. Vou pôr aqui, ó, padrão, a velocidade e frequência. Bom, vamos lá. Padrão, velocidade, padrão, velocidade, frequência. Então, o primeiro de todos, padrão que surgiu, foi o 802.11. Quem cria esses padrões? A ISO, tá? A ISO, a mesma que criou o sistema OSI, o sistema OSI não, o modelo OSI, né? Ela também criou esses padrões aqui de Wi-Fi. Legal? Então, esse primeiro de todos vai atingir uma velocidade de, no máximo, 1.2 megabits por segundo, tá? A velocidade, todos eu vou pôr aqui em megabits. Opa! Megabits por segundo. Tá? A gente já estudou em outras aulas sobre velocidade aqui de conexão. Tá? 1.2. Está na frequência de 2.4 GHz. Aliás, se for aqui em GHz. Legal? Depois o outro padrão, como esse dava muita pouca velocidade, né? Melhoraram e criaram um outro padrão, que era o 802.11a. E esse já atingia, olha só, incríveis 54 megas. E funcionava na frequência de 5 GHz. Tá? 5 GHz. Mas eu não sei ao certo porque, talvez para ter mais, para poder ter um canal na rede na frequência 2.4, inventaram o 802.11b, que atingia a velocidade máxima de 11 megabits por segundo, mas então é na frequência 2.4. Tá? Foi muito pouco usado isso aqui, né? Porque por mais que você tivesse maior alcance por causa da frequência 2.4, essa velocidade aqui comparada a essa não compensava, né? E aí então veio o que ficou, acho que por mais tempo em uso até hoje, que foi a 800, acho que ainda tem muita gente que usa, né? 802.11g, que atinge a velocidade então, de 54 também, mas é na frequência 2.4. Bom, eu lembro tão bem que aqui em casa, não sei dizer que agora, vem tudo pronto da empresa de telefonia, que eu nem reparei. Opa, 111, né? Mas eu lembro que a primeira vez que a gente instalou aqui era todo esse 11G aqui em 2008, olha só. Acho que nem tinha alguns que não tinham nascido aí da sala, né? Acho que tinha assim. Depois veio 802, desculpa, 11N,
que atinge então a velocidade de 150 megabits por segundo, roda numa combinação de 2.4 e 5 GHz, tá? E a última que inventaram, está disponível para uso, claro, é que conforme mais novidades, os equipamentos são mais caros, né? Então não é todo mundo que usa. Aliás, nem todo mundo tem a necessidade de velocidades assim grandes no Wi-Fi também, né? Que atinge então até 800, ou melhor, os incríveis 800 megabits, tá? Por segundo, tá? Aqui em Dual Channel, tá? Então em dois canais. Eles juntam dois canais aqui para poder dar certo essa velocidade toda aqui. Na velocidade então de 5 GHz. Opa, desculpa, na frequência de 5 GHz, velocidade de 800 megabits. Claro, gente, é muito assim. Não tem como se afirmar assim, montei uma rede 802.11 AC, então vou ter uma velocidade de 800. Não, não é assim. 800 é a velocidade máxima teórica. Eu já ouvi falar também de gente que atingiu 1 GB, né? Mas isso é assim, você tem que estar praticamente do lado do seu access point para conseguir obter uma velocidade tão grande, né? Se você tem paredes grossas de concreto, você não vai chegar a essas velocidades máximas aqui. Né? Assim vai ser menor, tá? E quanto mais longe também. Se chover, que umedece o ar, também fica mais difícil. Tá legal? Então não é assim automático. Isso são todas velocidades máximas, né? Isso daqui. Tá bom, gente? Então, tentei ser muito rápido. Peço desculpas se alguém não entendeu por causa dessa velocidade. Nessa aqui, última aula, eu sei que vocês não vão lá com muita paciência, né? Querem tirar as férias logo. Então, eu tentei fazer desse jeito, mas vou voltar a repetir. Se tiver alguma dúvida, um questionamento, pode me chamar aqui, pode perguntar, tá? Bom, gente, qualquer um que fez assim minhas tarefas direitinho aí, né, desde o dia, se não me engano, 14 de setembro, é isso mesmo, pra cá, tá? Então tá com a nota, pode ficar tranquilo, que vai passar pro próximo semestre. Legal? Então, pessoal, um forte abraço para vocês, ótimas férias, fique com Deus e nos vemos, então, se Deus quiser, olho no olho no ano que vem, logo no começo do ano que vem. Tá bom? Forte abraço, gente. Tchau.